Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nós vamos dar sequência nesta aula. Esta é a quarta aula sobre as técnicas de conciliação bancária. Nas últimas 2 semanas eu não consegui publicar conteúdo a respeito desse treinamento, justamente porque eu comemorei os 100 mil inscritos no canal, há dois sábados atrás, isso mesmo, e fiz uma gravação ao vivo lá com o pessoal e publiquei no domingo seguinte, e no domingo passado, devido à viagem, não consegui gravar. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela dinâmica no VBA. Nós vamos criar uma tabela dinâmica no VBA para fazer aquela conciliação bancária que você viu na aula 3. Antes de começarmos, não sei se você sabe, mas eu tenho um portal de treinamentos. O meu portal ele está acessível através do endereço cursos.alessandrotrovato.com.br. E ao acessar o site, você terá na parte superior, o site foi totalmente remodelado, ao clicar sobre o botão acessar cursos, você terá acesso, na verdade, a vários cursos com certificado. Alguns dos cursos estão publicados no YouTube, você tem aí os cursos específicos, mas há cursos exclusivos, como por exemplo este do Excel 2013 avançado com certificado. São 16 horas aqui, mas eu esqueci de atualizar, são mais de 20 horas de treinamento, com várias aulas extras que você vai poder aí se aperfeiçoar. Inclusive o curso de macros e VBA, se você quer comprovar aí a sua eficácia, o seu envolvimento com o curso de macros e VBA, então você vai poder fazê-lo aqui no meu portal e no final ter um certificado. Há outros cursos também que estão entrando e em breve estarão aí à disposição. Mas chega de papo e vamos lá à nossa aula. Você vai fazer o download desta aula lá no meu canal de vídeos, lá no meu blog, no sigonerd.com. Lá no Sigo Nerd, você vai fazer o download dessa planilha, onde nós já temos o formulário. Seria muito complicado ter que desenvolver esse formulário nas aulas com você, justamente porque demoraria muito tempo. Então o que eu fiz foi facilitar a sua vida, deixando esse formulário cru. Se nós dermos 2 cliques em qualquer um dos botões, você vai ver que não há código nenhum. Nós vamos codificar totalmente essa planilha, facilitando aí então o entendimento do que realmente nos interessa, que é a codificação VBA. Mais um aviso. Na semana passada, nos dias 27 e 28 de outubro, ministrei com a Viviane Martins um curso de VBA presencial em São Paulo. Nós tivemos mais de 26 pessoas aí na turma, foi uma sensação, foi uma experiência fantástica. Um abraço para todos vocês que participaram dessa turma. Nós vamos aí retomar esses treinamentos em 2019. A minha agenda para esse ano já está um pouquinho complicada, mas no 2019 nós teremos novidades, inclusive o módulo 2 desse treinamento, com um pouquinho mais com recursos um pouco mais avançados de desenvolvimento e programação VBA. Então vamos lá, você vai fazer o download. Assim que você fizer o download, execute essa planilha e clique 2 vezes sobre o FRM menu. Ele é um formulário, nós temos 2 formulários, o formulário de layout, que apenas tem aqui o layout do banco, e o formulário menu, onde você vai encontrar todas as opções para que nós possamos fazer a conciliação bancária. Se você notar, então nós vamos começar esta aula fazendo o método 2, que é a tabela dinâmica. Importação do arquivo RP. Como esse processo ele é comum em praticamente em todos eles, nós vamos começar por aqui. Você vai dar 2 cliques no botão Importa arquivo RP do método 2. Vamos colocar aqui um Option Explicit para que eu possa obrigatoriamente ter que declarar todas as minhas variáveis e vamos começar então com a programação. Nesse ponto vamos começar frm menu.lbl m2i.caption igual int, inverti aqui, caption igual int de timer. Se você não se recorda, essa técnica foi me ensinada aqui pelo Fernando Fernandes. Então, Fernando, um abraço, muito obrigado, meu amigo, por você ter me ensinado essa técnica. Se nós escrevermos aqui timer, nós vamos ter aí a posição do tempo exatamente agora, em minutos ou horas, né? E segundos. Isso aqui é uma fração de segundos. Isso são centésimos de segundo. Se nós aplicarmos de novo aqui a atualização do timer, você vai ver que esse valor atualizou. Eu vou aplicar o int neste timer para que eu possa ter apenas a parte inteira em segundos. E aí nós vamos fazer a separação, a subtração do início ao fim. Esse LBL é um label chamado M2, ou seja, método 2 início.caption. Se você olhar no nosso formulário, aqui na parte de baixo nós temos todos os tempos registrados para cada um dos processamentos. Então se você clicar em qualquer um desses labels, você vai ver então que esse aqui é o LBL M2.1, ou seja, método 2 inicial. Perfeito, e esse é o método 2 final. É aqui que nós vamos exibir o tempo inicial e final e depois calcular as diferenças.
Voltando aqui para a nossa macro, vamos clicar 2 vezes no botão, eu já tenho então o início do processo, ou seja, assim que eu clicar naquele botão ele vai registrar o tempo de início. Na sequência nós vamos chamar uma sub chamada importa_erp. Quando você está desenvolvendo, o uso de subs é bem interessante porque você pode separar o código do seu clique ou do seu botão e inserir em módulos específicos. Essa importa_erp, eu vou copiar esse nome e nós vamos clicar aqui em inserir módulo. A partir do inserir módulo, vamos escrever sub, pressionar Ctrl V e pressionar o Enter. Agora sim nós vamos criar esse sub chamado importa_erp. Como nós estamos agora dentro de um sub, nós vamos programar a ação. Primeiro passo, application.screenUpdating igual a false, para que eu possa desativar a atualização de tela. E lá no final nós vamos dar um application.screenUpdating igual a true para retornar a atualização. Lembre-se que toda vez que você desligar a atualização de tela, você vai aumentar e incrementar o tempo de processamento. Você vai incrementar, quando nós desativamos, nós melhoramos a performance das nossas macros. Então vamos lá, primeiro passo, vamos definir qual é a nossa planilha que nós vamos utilizar. Set w igual sheets. E nós vamos definir aqui a nossa planilha DERP. Se você analisar a planilha que nós vamos analisar, que nós vamos trabalhar, essa planilha, ela possui aqui na parte inferior várias guias. Uma delas chamadas de RP, é onde nós vamos inserir os nossos dados do arquivo do RP. Só que se você percebeu, a minha variável w ainda não foi declarada. Eu vou usar uma técnica que eu usei pouco ainda nos meus vídeos. Nós vamos clicar aqui na parte superior e eu vou utilizar aqui o dimensionamento da minha variável antes das subs. DIN_w as worksheet. Com isso, eu posso manipular essa variável w dentro de qualquer sub que eu escrever aqui deste meu módulo. Ela vai ser uma variável que vai ser utilizada em qualquer um que eu quiser, sem ter que ficar colocando DIN_w as worksheet em cada um das minhas subs. Então vamos lá, nós vamos utilizar várias variáveis, então vamos já declarar todas do decorrer desse treinamento. DIN WNB as worksheet. DIN WK, não se preocupe agora que no decorrer do treinamento nós vamos explicar cada uma delas. As workbook. A variável WK vai manipular a minha workbook. DIN LN as long, que é para manipular as linhas. E as integer para as minhas variáveis de repetição. DIN A, né? As integer também para loops. E DIN B também para loops. Você vai ver que nós vamos utilizar vários loops aqui no decorrer desse desenvolvimento. Se nós não utilizarmos isso agora, nós vamos utilizar em outros módulos ou aulas futuras. Por isso é importante que você declare todas essas variáveis. DIN cont vai ser aqui do tipo long. E eu gosto de pegar todas as minhas variáveis e agrupá-las por tipo, que assim fica mais fácil de verificar como elas foram utilizadas. Como nós vamos manipular um arquivo de banco de dados Access futuramente também, nós vamos já definir o MDB as new adodb.connection. De novo, DIN RS as new adodb.recordset. E DIN FD, que é file, né, field, na verdade, field, as adodb.field. Nesse caso, essas três variáveis serão utilizadas para a manipulação do banco de dados Access que nós vamos trabalhar. Para que você possa utilizar o ADODB, você deve entrar em Ferramentas, Referências e ativar o Microsoft ActiveX Data Object, versão 2.8 ou 2.7. Eu particularmente gosto muito da versão 2.8. Por fim, nós vamos continuar aqui, DIN tipo doc as string. Não se preocupe porque você vai ver todas essas variáveis aí no decorrer deste treinamento. DIN code doc as string, é o código do documento que nós vamos analisar. SQL é um string também, que é a string de conexão, ou a string onde nós vamos escrever os nossos SQLs para consultar no banco de dados. DIN L as string. O L é uma variável que nós vamos utilizar para manipular as strings de texto dos nossos arquivos de texto, você vai ver já também. DIN V data proc é a data de processamento, então isso aqui vai ser do tipo data ou date. DIN última cell, você já sabe para que serve, é uma range onde nós vamos manipular as últimas linhas das nossas planilhas.
De interação é uma variável do tipo booleana que nós vamos verificar se eu vou ativar a interação com o usuário ou não. Você já viu nas aulas iniciais qual a diferença que isso faz no nosso arquivo, no nosso processamento. Arc para abrir é do tipo variant, será utilizado para manipular os arquivos que estiver abrindo para trabalhar. E aí, nós vamos trabalhar com duas variáveis aqui do tipo public. Public varray rp, isso é um array de dados do tipo double. E public varray retorno as double. Nós vamos utilizar essas variáveis lá quando estivermos manipulando arrays. Public dict erp é um new tipo de scripting, escrevi errado, dictionary. E outra variável pública que vai ser o meu dicionário de retorno as new scripting.dictionary. Essas variáveis aqui nós vamos utilizar essas duas para manipular um script, né? Ou um dictionary, que é um tipo de dados do nosso VBA. Você também viu pouco disso aqui nas nossas aulas. Para que você possa utilizar esses dicionários, você deve entrar em ferramentas referências e nas referências você deve ativar aqui o Microsoft Scripting Runtime. Se você perdeu a explicação ou se você quer comentar cada uma dessas linhas das suas variáveis, volte esse vídeo, faça uma pausa, coloque umas aspas simples depois da nossa declaração e escreva o que você quer para poder guardar esse conhecimento aí no uso futuro. Então nós já temos todas as nossas variáveis publicadas. A partir de agora, nós vamos criar a nossa sub de importação do ERP. Essa sub então começou com 7W, nós definimos a nossa planilha de ERP. Para que você possa guardar, vamos lá, nós vamos começar o processo limpando as colunas da planilha de não baixados. Aí nós vamos iniciar o processamento. Quando nós limpamos uma planilha, normalmente eu faço isso sempre para que os dados da nova análise não fiquem na planilha ou em conjunto com dados antigos, perdendo então aí a referência ou estragando as nossas análises. Então nós vamos utilizar aqui o comando sheets.nb. Nós utilizamos uma variável lá em cima. Então wnb igual a nossa sheets não baixados. Quando há retorno do banco, normalmente há códigos de ocorrência, e essas ocorrências indicam que nós não baixamos algo, ou porque não tinha saldo, ou houve algum problema com o boleto. Então nós vamos pegar agora a nossa planilha, toda a faixa de células usada, .usedRange, né, esse é o parâmetro que faz isso, .entireColumn.delete, nós vamos apagar todas as colunas da nossa planilha. E vamos definir as nossas análises como a linha inicial sendo a linha número 1. Até agora, nós só preparamos o ambiente para fazer a importação. Nós vamos começar então capturando o arquivo para tratamento. Se você se recorda, esse arquivo é aquele arquivo do ERP que foi baixado, aquele arquivo de retorno, onde nós temos aí uma planilha do Excel para fazer a importação. E nós vamos utilizar a nossa variável arc para abrir. Para que você não tenha que escrever tudo de uma vez, você pode pressionar Ctrl/espaço e a partir do arc para abrir, nós vamos utilizar aí o quê? O Ctrl/espaço ele faz o preenchimento automático da nossa variável. Se não há nenhuma outra variável com esse nome, ele já completa o nome completo para a gente. Então isso facilita a digitação. Então deixa eu fazer aqui uma pequena anotação, perfeito. Nós vamos utilizar então agora qual método? Application.getOpenFileName. Esse método abre uma caixa de diálogo para o usuário escolher os seus arquivos de Excel, que é, nesse caso, um filtro que eu vou aplicar, asterisco.xlsx, essa é a mensagem que vai aparecer para o usuário, mas eu posso importar qualquer arquivo do Excel, vírgula. Depois da vírgula, nós colocamos o filtro efetivo que eu quero, que é o asterisco.xlsx. Você vai ver isso na prática já já. Vírgula. O title, ou o título da minha coluna, vai ser igual. Escolha o arquivo. Pronto, com isso o usuário já sabe que ele vai ter que escolher o arquivo de importação ou o arquivo do ERP. Assim fica mais fácil do usuário entender. Vamos fechar aqui o parênteses e pressionar o Enter.
Como nós já conseguimos fazer aí essa importação, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa rotina. If arquivo para Ctrl / espaço for igual a nada, ou arquivo para abrir for igual a false, então nós vamos dar uma mensagem para o usuário. Nesse ponto, se o usuário não escolheu nenhum arquivo, eu não tenho por que continuar o meu processamento, eu vou abortá-lo. E para isso nós vamos utilizar aqui a nossa message box. Message box, processo abortado. Escolha um arquivo. Isso se ele clicar em cancelar na caixa de seleção de arquivos. Que eu vou colocar aqui um VB exclamation, e vou colocar aqui, atenção, no título. E aí nós vamos colocar aqui o setW igual a nothing, para matar a variável que nós já definimos, setWNB igual a nothing, e a partir desse ponto nós vamos dar um exit sub para que o usuário possa voltar. Lembrando de atualizar a tela, porque aqui é um ponto de saída, screen updating igual a true. Como a execução do meu programa não vai chegar até o final, eu ativo a tela novamente e saio do exit sub.